Criciúma continua fazendo movimentação em busca da população que ainda não se vacinou. E você vai ver também. Novo Plano Safra terá 341 bilhões de reais em crédito rural para fomentar a agropecuária do país. Um estudo realizado pelo Banco Mundial mostra que mais da metade dos brasileiros usa métodos digitais como forma de pagamento. Em junho, a inflação do aluguel perdeu o ritmo e desacelerou. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 30 de junho de 2022. As temperaturas em queda em todo o sul catarinense. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que pode reduzir as contas de luz em 5,2% a partir da devolução de tributos recolhidos a mais pelas distribuidoras de energia. A determinação é que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, compense com a redução de tarifas os créditos de PIS e COFINS cobrados indevidamente dos usuários. A Agência Nacional de Energia Elétrica pode reduzir os reajustes tarifários, aprovados de fevereiro a maio, para considerar no cálculo a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia no passado. A tendência é que os reajustes, que em alguns casos chegaram até 24% neste ano, sejam reduzidos. Ao todo, há um saldo de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados, frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. A devolução dos tributos pagos a mais pelos consumidores foi objeto de um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional neste mês, para atenuar os reajustes da conta de luz. O projeto foi sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial. A mesma lei que autorizou a devolução dos valores obriga a ANEEL a aplicar os descontos nos reajustes tarifários das distribuidoras de energia e a fazer uma revisão tarifária extraordinária, no caso daquelas que já passaram pelo processo de reajuste. Mas os termos dessa devolução devem ser definidos pela ANEEL. Ao todo, 13 distribuidoras de energia vão ter seus reajustes tarifários revisados. A ANEEL garantiu que algumas distribuidoras já consideraram em junho o benefício no valor da conta. Em junho, a inflação do aluguel perdeu o ritmo e desacelerou dos últimos 12 meses. O indicador tem o resultado bem abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. O Índice Geral de Preços Mercado, conhecido como inflação do aluguel, ficou em 0,59% em junho, após ter registrado alta menor em maio. Com o resultado, o indicador passou a acumular alta de 8,16% ao ano e 10,70% em 12 meses. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, até maio, o resultado era maior em 12 meses. Com isso, o IGPM se mantém abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. Em junho e em 12 meses. Em junho do ano passado, a inflação do aluguel havia subido 0,60% e acumulava alta de 35,75% em 12 meses. Os principais destaques do mês entre os preços ao produtor foram óleo diesel, leite in natura e automóveis. A taxa do índice ao produtor em 12 meses seguiu em desaceleração, alcançando seu menor patamar desde julho de 2020. A seguir, PEC permite promoção de policiais, militares e bombeiros em Santa Catarina. O governo federal e o Ministério da Agricultura anunciaram o novo Plano Safra, com 341 bilhões de reais em crédito rural
para fomentar o desenvolvimento e apoiar a agropecuária do país. Na próxima safra, são 90 bilhões a mais que o crédito concedido no plano anterior. Segundo o governo, esse é o plano mais robusto da história em termos de créditos. Os financiamentos serão liberados para os setores agrícola e pecuário para pequenos, médios e grandes produtores entre 1º de julho deste ano e 30 de junho de 2023. De acordo com o governo, serão 246 bilhões para custeio e comercialização e mais de 94 bilhões para investimentos. De acordo com o governo, todas as taxas de juros se mantêm abaixo da taxa Selic atual, que é de 13,25%. A mais baixa, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, ficou entre 5% e 6%. E a mais alta, a do custeio empresarial, ficou entre 12% e 12,5%. No evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o aumento na produção de trigo do país e voltou a mencionar a segurança alimentar mundial. Dizer a vocês que ainda somos importadoras de trigo, mas estamos tendo um incremento de mais de 1 milhão de toneladas no último ano. E em 5 anos seremos autossuficientes em trigo. E em 10 anos, certamente estaremos exportando o equivalente ao que nós consumimos. Olha a importância do Brasil para o mundo. A segurança alimentar realmente é algo que todos os países procuram. Um país não basta buscar, por exemplo, a questão alimentar em um ou outro país apenas. Quanto mais diversificado, melhor, porque na ausência de um outro país, essa segurança será mantida. O deputado Davi Soares estava na cerimônia de lançamento e comentou a importância do Plano Safra para o país. Acabamos de voltar aqui do lançamento do Plano Safra, feito no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros, e o que tem hoje de espetacular é a previsão de investimento de mais de 360 bilhões de reais, que vai fazer o financiamento da próxima safra da agricultura brasileira, e o doutor ESC está caminhando aí já para os 300 milhões de grãos produzidos no Brasil. E agora com a introdução do trigo que vai ser plantado no Centro-Oeste. Uma grande novidade que dá segurança alimentar e a esperança de preços menores para os próximos anos. O governo trabalha contra o tempo para a aprovação da emenda constitucional de aumento de famílias assistidas pelo Auxílio Brasil e também o Vale Gás. Por esse ano ser um ano eleitoral, o prazo é curto para essa votação. O relatório do senador Fernando Bezerra prevê, como o governo federal queria, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até o final deste ano, com início de pagamento já para julho. O benefício vai custar em torno de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Com esse valor, a expectativa do relator é que a lista de espera do auxílio, que tem mais de 1.600.000 famílias, seja zerada. Também está previsto o dobro do valor do Vale Gás. Atualmente, de 2 em 2 meses, os beneficiários recebem dinheiro para pagar metade de um botijão. A proposta é que, no mesmo período, seja liberado o equivalente a um botijão completo. O terceiro benefício que consta no relatório é o voucher caminhoneiro de R$ 1.000. O valor será concedido com base no Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Poderão receber os caminhoneiros autônomos com cadastro no registro feito até o dia 31 de maio deste ano. Segundo Fernando Bezerra, a ideia é ajudar os mais fragilizados na cadeia de transporte de carga. Outro benefício do relatório é compensar a gratuidade para idosos no transporte público coletivo urbano. E o quinto benefício, que é a única novidade desta proposta de emenda constitucional, prevê a modificação da forma de ressarcimento aos estados na redução da tributação sobre o etanol hidratado para manter a competitividade do etanol sobre a gasolina. O pacote de medidas tem custo de mais de 38 bilhões de reais.
Para conseguir conceder esses benefícios em ano eleitoral, o relator apresentado fez uma importante mudança ao propor decretar estado de emergência no país. A justificativa apresentada é a crise causada pela elevação dos combustíveis e os impactos sociais por conta dos sucessivos aumentos nos preços. Essa foi a brecha encontrada para que o governo federal possa conceder benefícios e ainda assim não ter embates com os limites da lei eleitoral. Nós tivemos o cuidado, através da consultoria jurídica do Senado, de fazer uma ampla pesquisa, inclusive em julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a gente encontra uma série de julgamentos que nos dá, portanto, a convicção de que a ampliação de programas pré-existentes não é vedado pela legislação eleitoral. Há vários julgados do TSE que deixam clara a posição da Corte. Eu cito aqui alguns desses julgados. E, finalmente, eu já falei, a edição de novos programas, como é o caso do voucher caminhoneiro, que se trata de um novo programa, é possível desde que presente as condições que justifiquem o estado de calamidade ou de emergência. Um estudo realizado pelo Banco Mundial mostrou que a pandemia acelerou os pagamentos de forma digital. Só no Brasil, metade da população utiliza esse método de pagamento para efetuar suas transações bancárias. Durante a pandemia, a América Latina foi a região do mundo que mais aderiu às modalidades de pagamentos digitais. De acordo com o Banco Mundial, o distanciamento social e o cuidado com a higiene aceleraram a migração para as transações online. No Brasil, em particular, mais da metade do público adulto faz pagamentos por meios virtuais e cerca de 18% realizou o procedimento pela primeira vez. Por outro lado, 17% dos adultos com conta no Brasil não usaram o banco digital. A rápida adaptação dos brasileiros aos pagamentos online durante a pandemia demonstra que a estrutura digital do país está pronta para acelerar o desenvolvimento dessas transações. Segundo a pesquisa, a digitalização dos bancos ajuda a desenvolver a economia, pois facilita a circulação da moeda. O estudo também sugere que a inclusão digital no mercado financeiro pode combater a violência. Ou seja, a adaptação tecnológica para a utilização do dinheiro permite que os consumidores, empresários e funcionários evitem carregar dinheiro em espécie e, assim, evitem sofrer alguns tipos de violências como furtos ou assaltos. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei complementar que trata da promoção e cria um plano de carreira para praças da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei complementar 17 de 2022, que trata da promoção dos praças militares estaduais. Na prática, a proposta cria um plano de carreira para os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. De autoria do Poder Executivo, a matéria teve tramitação rápida no Parlamento. No mesmo dia de votação em plenário, a proposta foi aprovada por uma reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. De acordo com o texto, serão criadas 178 novas vagas de subtenente da Polícia Militar, ativadas todas as 3.261 vagas para as graduações dos praças e criada mais uma promoção no quadro especial de praças para a graduação de segundo sargento, para quem tiver mais de 30 anos de tempo total de serviço ou ainda 5 anos ou mais na graduação de terceiro sargento. Em relação ao Corpo de Bombeiros Militares, o projeto cria 657 novas vagas divididas entre as patentes de subtenente, primeiro, segundo e terceiro sargento, cabo e soldado. A proposta atende à reivindicação da categoria. Uma conquista histórica, aonde que todos meus irmãos de farda agora têm condições de ter uma progressão mais digna nas nossas carreiras. Ficamos sentidos que muitos foram para a inatividade com aquela sensação que era merecedor da conquista que nós estivemos hoje. Mas nós vamos continuar na luta
para ter mais vitórias para aqueles que estão na ativa, mas principalmente aqueles que fizeram muito por nós e pela sociedade catarinense. Foi construído um entendimento também entre a PRASC, as entidades dos policiais e o governo do estado, a Assembleia Legislativa, de maneira muito ágil, nas 3 comissões, debateram o assunto e foi aprovado conforme o acordo entre a categoria de policiais e o governo do estado. E vai ser um reconhecimento para toda a categoria de praças, né, que é aquele policial que realmente está na rua, cuidando do cidadão catarinense. Agora terá um quadro de promoções que vai permitir com que eles possam avançar numa velocidade maior na sua carreira. Na mesma sessão ordinária, também entrou em votação o projeto de lei complementar 18 de 2022, que criava o Serviço Militar Estadual Temporário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Mas a proposta foi rejeitada por 19 votos a favor e 9 contrários, sendo que eram necessários pelo menos 21 votos favoráveis para aprovação. O governo federal está aumentando as campanhas de conscientização para que as pessoas busquem a vacinação. A presidência do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, informou durante a cerimônia de lançamento da campanha de que as notícias que destacam que as vacinas levam à morte são falsas. Segundo o CNS, o Brasil é um dos poucos países a oferecer um programa nacional de imunização com cerca de 300 milhões de vacinas gratuitas contra mais de 30 doenças. A campanha também ressalta o direito dos brasileiros de utilizar o SUS em todos os estados e municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2021, o número de crianças vacinadas com a primeira dose contra a poliomielite caiu drasticamente de 3 milhões para um pouco mais de 2 milhões. Em percentuais, o recuo foi de 98% para 67%. O Vacina Mais tem por objetivo motivar a população e fortalecer a segurança, a importância e a efetividade de todos os imunizantes disponibilizados no calendário nacional de vacinação. O ministro da Saúde substituto, Daniel Pereira, destacou que mais de 500 milhões de doses de vacinas para o combate à pandemia foram disponibilizados com o esforço conjunto das autoridades da saúde. E a seguir, campanha de vacinação em Criciúma segue buscando agora as crianças. E as áreas de saúde do município de Criciúma estão tentando de tudo para fazer com que a população coloque a carteira em dia de vacinação, principalmente das crianças. Bom, o município de Criciúma continua suas ações atrás das pessoas e das crianças, principalmente que ainda não se vacinaram, seja contra a influenza ou então para colocar as carteirinhas em dia. Hoje pela manhã o município fez uma ação na maior creche aqui do município, no maior CI, que é o CI Lapagesse, na área central, e essa ação vai continuar agora no final de tarde também. Sobre isso eu vou falar com Samuel Buclo, ele que é o coordenador da vigilância epidemiológica aqui do município. Samuel, vocês se surpreenderam com o número de mães que levaram as crianças para se vacinar. Uma surpresa, por um lado, positiva, porque as crianças acabaram colocando a carteirinha em ordem, mas negativa por elas estarem tanto tempo defasadas nessa vacinação, né? É isso mesmo, Michele. Mais uma ação da campanha Criciúma Vacina, né? Tivemos no último final de semana essa primeira ação nos parques e agora fizemos essa no maior CEI de Criciúma, o CEI Lapagesse, na região central. São mais de 500 crianças ali matriculadas, né? Então, como você falou, tivemos realmente uma resposta positiva, porque várias crianças colocaram em dia, né, o seu esquema, mas, por outro lado, nos preocupa porque essas crianças realmente estavam em atraso, né? Então, vamos continuar fazendo essas ações para estimular, né, a cobertura vacinal e aumentar esses números no município, mas precisamos também que as mães, os responsáveis, se conscientizem, né, e levem as crianças nos postos de saúde para colocar em dia o seu esquema vacinal.
Não só as crianças, mas também o público adulto, o alvo da campanha da vacinação, também está defasado na vacinação, né, Samuel? Sim, são todas as fases, né? A criança, o adolescente, o adulto e o idoso, né? A gente detectou tanto no final de semana como hoje também, que os próprios pais fizeram as suas doses das campanhas da influenza, né? A gente notou que se encontravam em atraso. Então, vamos continuar fazendo as ações, vamos continuar aumentando esses números, porque o nosso objetivo é imunizar o maior número de pessoas possíveis. O governo federal ontem lançou mais uma campanha também, fazendo essa instrução para que as pessoas busquem essa vacinação. Lembrando que hoje, né, Samuel, por mais que a pessoa, eu não viajo, eu não saio de casa, meu filho só fica aqui, mas o mundo está globalizado, as doenças estão numa velocidade muito rápida, viajando, né, Brasil afora, então a imunização é importante para todo mundo, né? Sem dúvida, a imunização talvez foi o maior evento em saúde coletiva que surgiu, né, e a gente precisa manter atualizada a nossa caderneta de vacina, né? Realmente você falou. Hoje a globalização se dá de forma bastante intensa, então as pessoas elas viajam ao redor do mundo inteiro. A gente viu a pandemia do Covid, né? O que aconteceu aí em um curto espaço de tempo. Então essa ação já vem de encontro com essa que o Ministério da Saúde lançou ontem. Criciúma já tomou a frente, né? Já estamos aí com um mês de campanha Criciúma Vacina e vamos dar sequência, Michele, já alinhado com o Ministério da Saúde, colocando em dia todos os esquemas vacinais. Lembrando, né, Samuel, para as pessoas, vamos dizer assim, não se acostumarem que vocês sempre estarão no ICI, sempre estarão fazendo essa busca ativa. As pessoas têm que tomar a iniciativa e ir às unidades de saúde. São estratégias que vocês estão lançando agora para o bem coletivo, né? Sem dúvida, essa foi uma estratégia do setor de imunização aqui do município, né, para nós aumentarmos a cobertura vacinal, mas você foi perfeita na sua colocação, né? Os pais, os responsáveis, mães, elas precisam buscar as salas de vacina que ficam nos postos de saúde e colocar em dia, né, a caderneta dos seus filhos, né? A vacinação infantil é responsabilidade dos pais, né? Então eles sabem quais são as doses que as crianças devem tomar, as vacinadoras colocam nas cadernetas o aprazamento das vacinas e basta que eles sigam o que está escrito para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Só para a gente encerrar, além dessa campanha lançada ontem pelo governo federal, o governo federal também lançou a 4ª dose da Covid para alguns, né, acima de 40 anos. Como é que está sendo esse esquema de vacinação aqui em Criciúma? Em Criciúma nós iniciamos no sábado, né, recebemos as doses na última sexta-feira do estado. No sábado, já na ação dos parques, abrimos então a imunização da 4ª dose para pessoas acima de 40 anos e todos os postos de saúde já têm essas doses. Você que já tem mais de 4 meses, né, da sua 3ª dose e possui mais de 40 anos, procure o seu posto de vacinação para receber também essa dose do imunizante. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então, portanto, hoje essa ação foi feita no CI Lapagesse, no centro de Criciúma. Outros CIs podem ser atingidos por essa ação, ainda será um cronograma instaurado pela AFASC junto com a Vigilância Epidemiológica e a Secretaria de Saúde do município de Criciúma, mas a importância é que os pais levem as crianças às unidades de saúde, completem o esquema vacinal, porque vacina é saúde, é prevenção, é vida. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo. E o Criciúma empatou com o Náutico em 1-1 pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio dos Aflitos ontem à noite. E com esse resultado, até este momento, o Criciúma está na 6ª colocação da Série B. O gol do Tigre foi marcado por Léo Costa aos 31 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, quem marcou para o Náutico foi Bruno Bispo. E o goleiro Gustavo ainda brilhou defendendo um pênalti e segurando o empate. O Criciúma joga às 4 da tarde deste sábado contra o Ituano, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, no interior paulista. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook. E para vídeos e outras programações aqui da nossa emissora, você acompanha também no canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite de quinta. Até amanhã.